Olá pessoal, com vocês aqui mais uma vez, professor Jean Naves. Lógico que quando a coisa é ao vivo sempre é nessa emoção tal. Daí o que acontece? Sem mais enrolas, né? Para quem não me conhece ou para quem já está acostumado com outros vídeos nossos, hoje nós iremos dar uma boa pincelada relacionada a alguns assuntos pertinentes, alguma coisinha relacionada a atualizações quanto às questões, ou melhor dizendo, aos assuntos de urgência e emergência. Lembrando que eu também trabalho sempre na área de UTI e de urgência e emergência, então sempre dá para poder casar os dois assuntos. Então, para você que está aí focado nos concursos, tá? Então, ó, lógico que é interessante sempre a gente fixar e manter o foco. Você não pode perder o foco. Ah, professor, não vai sair concurso daqui, dali e tal. Meu amigo, o Brasil inteiro está tendo concurso, tá? E detalhe que, na maioria das vezes, eu que trabalho muito em sala de aula também, né, nos cursos presenciais, lógico que a gente sempre comenta, o aluno deixa sempre para poder estudar em cima da hora, tá? Quem aí não faz isso? Né? Então muitos vão lembrar aí. Então, para você garantir a sua vaga no concurso público, esqueça a parte de política. A política já passou, agora é focar em estudar. E detalhe, nós te damos o caminho, só que quem logicamente vai trilhar, vai suar e conquistar a vitória é você, meu compadre. E lógico que sempre faça a minha oraçãozinha antes de começar minhas aulas, para que Deus possa abençoar minhas palavras e lógico para a gente poder dar destino, dar um norte bem fácil aqui para poder passar algumas dicas de concursos para vocês, principalmente para enfermagem, lógico, né, em relação à urgência e emergência. Então vou dar uma olhadinha no chat aqui, né, só para a gente poder melhorar aí, ó. Boa tarde para Daniele, Naruto. Tentem colocar, gente, lógico, né, o nome tudo bonitinho e tenta colocar também a localização, de onde que você é, tá? Um grande abraço para todos. Sempre nós temos uma audiência boa aí no Nordeste, aqui em Brasília, lógico, né? Daniele, Flávia, Cleidson, né, Renata, Renatinha, ó, Flávio Santos. Então tem uma galera nos seguindo aí, tá? Então lógico que dependendo do tempo nós vamos tentar sanar algumas dúvidas aí. Sempre eu vou dar uma olhadinha no chat aqui, mas lembrando que a intenção, se não der tempo, é sempre de passar boas dicas para vocês. Lógico, ó, Luan, né? E aí vai. Então detalhe. Então vamos lá, Dirlene, ó, boa tarde, titio, né? Vai babar muito agora. Então para quem não conhece, sempre quando eu comento assim, olha, quando eu babo, o que acontece? Cai na prova e vira e mexe, isso dá certo. Então, sem mais enrolas, tá? O que seria interessante da gente poder comentar quanto à parte de urgência e emergência? Então, hoje nós trouxemos e selecionamos algumas questões, principalmente quanto a, não tem como não falar, parada cardiorrespiratória, tá? Lembrando que algumas coisinhas relacionadas à parte de trauma, tá? Então houve uma alteração, né? O protocolo do PHTLS, que seria o famoso o quê? Vou até botar pra gente aqui, ó. Hoje em dia, o que seria interessante você comentar? Então, para quem não me conhece, né? Eu sou enfermeiro, lógico, sou instrutor também do BLS e do ACLS, que seria o Basic Life Support e o suporte avançado de vida em cardiologia. Então, para você que tem interesse, né, professor, é interessante eu fazer o curso? Lógico, tá? Quem rege as leis do famoso suporte básico de vida, que seria o famoso BLS, né? E, claro, também do famoso ACLS, para quem já está acostumado com a minha letra, né? Não tem tanta dificuldade. Para quem não tá, lhes apresento. A letra é horrível, mas o que importa são as dicas. Então, o que seria interessante, tá? Tudo isso aqui é baseado pela Associação Americana de Coração. Gosto de sempre fixar de onde que nós tiramos os assuntos. Não é da cabeça, não é de slide. Slide é o de menos, tal. Então, lógico que é importante seguir os famosos protocolos. Então, ó, suporte base de vida, né, que houveram algumas simples alterações aí. O último protocolo, ele foi, lógico, né, liberado em 2005. Se eu não me engano, acho que dia 19 de setembro de 2015, perdão, tá? Em 2015. Então, de 5 em 5 anos, a American Heart libera um novo protocolo do BLS. Possivelmente em 2020 já teremos um novo, né? E houveram algumas alteraçõezinhas aí. Quanto ao ACLS, suporte avançado de vida, lembrando que toda vez que nós comentamos quanto à parte de suporte básico de vida, ou você só comprime, tá? Ou você só ventila, ou comprime ou ventila. Então, só para a gente poder gravar isso daí, tudo bem? Quanto à parte de suporte avançado de vida, paciente, faço até um asterisco aqui, ó, ele já possui o quê, ó? Uma via
aérea, o que mesmo? Avançada. Que seja um tubo orotraqueal, um tubo nasotraqueal ou até uma máscara laríngea, que é o que utiliza-se muito na parte de urgência e emergência. Tá, então aqui é interessante lembrar que no suporte avançado você comprime e ventila o que mesmo? Ao mesmo tempo. Então, ó, comecei a babar. Isso é bom sinal. Então, só para poder diferenciar suporte básico do suporte avançado. E lógico que, quanto à parte de trauma, né, hoje em dia existem os famosos ATLS, o suporte avançado devido ao trauma, tá? E a última legislação, se é que a gente pode dizer assim, né, do famoso PHTLS, se eu não me engano, acho que a 9ª edição diz o seguinte, só uma aguinha, lembrando que protocolo de parada cardiorrespiratória, principalmente quanto ao suporte básico, está relacionado ao famoso que mesmo? CAB, tá? Eu sei que muita gente já está careca de saber isso aí, mas vamos tentar memorizar. Vamos que vamos, olha, por exemplo, a Solange mandou um abraço, grande abraço, Solange. Então, o que acontece? Protocolo de suporte básico, nós comentamos da parte do famoso CAB. O que é o C? Circulação, que a gente diz de compressão. O que é o A? Abertura de vias aéreas. E o que seria o B? Boa ventilação. Tá? Se houver necessidade, faço o asterisco aqui para o D, que seria famoso que mesmo? Desfibrilação. Que aqui nós iríamos utilizar, vou abreviar aqui, ó, em duas arritmias mais tradicionais. Fibrilação ventricular, tá? E logicamente a famosa que mesmo? Taquicardia ventricular sem pulso. Tudo bem? Então, ó, então vamos memorizar em CAB. Tá? Não se fala mais ABC. Agora, quando se trata da parte de trauma, antigamente existia-se o famoso que ABC, D e o E, tá? Então, o que seria o A? Abertura de vias aéreas, mais a imobilização, puxa um asterisco, tá? Que entra a questão de imobilização com o famoso que? Colar cervical. E lógico, B, a tal da boa ventilação. Lembrando que aqui existem duas maneiras de abrir as vias aéreas, tá? Que seria, quando não é vítima de trauma, elevação do mento, que nós chamamos de chin lift, depois eu até escrevo isso daí, tá? E quando for vítima de trauma, outro asterisco aqui, ó, entraria também a questão de quem, ó? De tração de mandíbula. Você não pode abrir a via aérea superior, salvo algumas exceções, né? Quando eu não conseguir executar elevação do mento, é lógico que eu vou executar jaw thrust, que seria a famosa tração de mandíbula. Então, ó, elevação do mento, tração de mandíbula. Elevação do mento, tração de mandíbula. Chin lift, jaw thrust. Tudo bem? Tá, e lembrando que quando se correlaciona com a parte do C, seria o quê? Circulação, porém já entra a questão de sangue. Tá? Então, o C, quando a gente correlaciona circulação, mais controle de hemorragia. Era assim. E o D seria famoso que mesmo? Vem de Seibelt, ou melhor dizendo, da famosa avaliação neurológica, que nós avaliamos através da famosinha escala de coma de Glasgow. Tá? Depois nós teremos questões quanto a isso. Porém, Glasgow, o que nós avaliamos? Todo dia eu falo isso. Melhor resposta, babei. De novo, cuidado. Melhor resposta ocular, melhor resposta verbal, melhor resposta motora. Lembrando que agora entra a questão de, além da escala de coma de Glasgow, entra a questão também da avaliação pupilar. Tá? Uma aberta, a outra não, ou as duas abertas, tal. Depois a gente pode até comentar sobre isso. Tá? Daí, o famoso E seria o que? Exposição da vítima, mais controle de temperatura, tá? E aí vai. Porém, agora, o protocolo trouxe o seguinte. Muita gente comentava assim, professor, mas tem gente que está com muita dúvida disso daí e tal. Então, esse X vem de hemorragia exsanguinante, ou melhor dizendo, hemorragia externa grave, ou de perda volêmica muito grande. Aí, muita gente questionava assim, professor, mas se eu tiver num protocolo, ou melhor dizendo, atendimento de emergência, seja no pré ou no intra-hospitalar, como é que vai ser isso? Às vezes o cara tem um rompimento de uma artéria de grosso calibre, está perdendo muito volume, o que eu vou fazer primeiro? Se ele tiver sem pulso, qual que vai ser o atendimento no trauma? Eu vou tomar cuidado mais com a compressão, eu vou conter hemorragia, eu vou iniciar o atendimento primeiro, por isso que a gente sempre trabalha em equipe,
Tá joia? Então, hoje em dia, dá-se prioridade no início do ABCDE do trauma, o X-ABCDE, para a questão de conter hemorragias exsanguinantes, ou melhor dizendo, conter hemorragias graves. Tudo bem? Ó, babei, hein? Uma coisa muito atual, tá no PHTLS, no novo manual, então vocês podem consultar aí depois. Tudo bem? Então, coisinhas básicas só para a gente poder memorizar. Falou em trauma, XABCDE, lógico. Falou em parada, CAB. Lembrando que o D só vai entrar quando a gente conseguir identificar, com a ajuda de um desfibrilador ou um aparelho de eletro, né? A famosa fibrilação ventricular ou a tal da taquicardia ventricular sem pulso. Tudo bem? Vamos lá? Então, foco nas questões que dá pra gente poder comentar muita coisinha. Bora lá. Então, olha só. Lembrando que questõezinhas bem atuais. Então, ó, CESAP, inclusive caiu aí, ó, no Grande Nordeste aí, ó, no Rio Grande do Norte e tal, tá. No ano de 2015, a AHA, American Heart, presta atenção na questão, a American Heart Association, a AHA, publicou, tá, olho na questão, com os destaques das diretrizes, os principais pontos de discussão e as alterações feitas na atualização de diretrizes de 2015. Para a ressuscitação cardiopulmonar, a famosa RCP, tá? Atentem-se que sempre a RCP possivelmente virá seguida desse famoso ACE, que seria atendimento cardiovascular de emergência, tá? Só uma observação, tá? Uma paradinha aí. O que acontece? Quando a gente diz e correlaciona que, perdão, professor, o que vem primeiro? Urgência ou emergência? Vai pelo ABCDE tradicional, meu compadre. O que vem primeiro? O E ou, logicamente, seria o quê? Emergência. Então, emergência, lógico, não oferece risco de morte, um risco de vida, tal, tá? Tipo uma parada cardiorrespiratória ou uma hemorragia de grandes vasos. E já uma urgência, tá? Pode-se considerar uma conduta imediata. Então, prestem bem atenção. Às vezes a questão parece muito fácil, então cuidado com a questão de interpretação. Tudo bem? Então, o que vem primeiro é emergência, conduta imediata. O que vem depois, logicamente, né, seria uma conduta, o que mesmo? Imediata, que é o que a gente diz, claro que seria uma urgência, beleza? Olho na tela novamente, então vamos lá, olha só. Então, claro, perdão, dependendo da situação, o que ele fala ainda, ó? A relação, tá, a essa publicação, em relação a essa publicação, analise as afirmativas a seguir sobre o suporte básico de vida, famoso SBV, o que a gente diz do famoso BLS. Para o adulto, destaquem a idade. Olha aqui, Titi, tá? O que acontece? Quando se fala da idade, tem interferência sim. Por exemplo, posicionamento das mãos, isso aqui é o que mesmo, meu compadre? Adulto. Quando a gente fala no protocolo de suporte básico de vida, igual o ministro aí, por aí, nesse mundo afora aí, tá? O que acontece? Aí uma mão seria para crianças, tá? E para bebê seria o que mesmo? Ó, 2 dedinhos, porém com um socorrista, tá? Faça um asterisco. Quando se utiliza a técnica de 2 polegares, seria utilizada para 2 socorristas. Então, ó, acompanha com o Titi. Então aqui vai ser o quê? Repete comigo. Adulto, criança, só uma mão, bebezinho, se eu estiver sozinho, os 2 dedinhos, ó, esqueci minha boneca. E a técnica dos 2 polegares seria, logicamente, o que? Com 2 socorristas. Tudo bem? Tá? E aí vai. Agora, o que é legal de gravar? Ah, o Naruto tá mandando um abraço aí. Thiago Naruto, então é de Nilópolis, né? Rio de Janeiro. Olha só, se eu não me engano, beija-flor, né? E aí vai. Daí o que acontece? Então, claro, e tem a questão da profundidade também do externo, tá? Que vira e mexe, isso cai. Então, prestem atenção nas idades, que a sequência é diferente. Aqui ele falou adulto. E qualidade de recitação cardiorrespiratória aplicado socorrista leigo. Tudo bem. A primeira questão ele fala, a ventilação excessiva favorece o retorno venoso ao coração e o resgate da função neurológica da vida. Então, só para a gente poder memorizar, o que é legal de você gravar aí? Ele fala a questão de ventilação excessiva, certo ou errado? Então, vamos pensar nisso daí. Meu compadre, ventilação excessiva, perdão, é lógico que você pode provocar. Lógico que um pneumotórax, né, um barotrauma, talvez seja em grande escala, um rompimento alveolar e tal. Mas detalhe, cada ventilação deve durar em média de 1 segundo. É só isso aqui, ó. Tá? Ou utilizando a famosa, o que mesmo? Ó, famoso BVM. O que é o BVM mesmo? Famoso o que? Bolsa, válvula, máscara, tá? Famosa bolsa, válvula, máscara. Então, cada ventilação dura em média de
1 segundo. Tudo bem? Tá? Então, olho na tela. Então, o que você acha? O primeiro item tá certo ou tá errado? Lógico, meu compadre, ó. É falso, tá? Logicamente aqui, eu vou botar um Fzinho aqui pra gente facilitar. Perdão. Depois tem A2. Socorristas podem ativar o serviço médico de emergência via celular, tá? Sem sair do lado da vítima, certo ou errado? É lógico que tá certo, então isso aqui não tem nem dúvida. Lembrando que, coisinha básica, quais seriam os telefones, né, úteis para, lógico, né, acionar o serviço médico de emergência? SAMU 192, tá? E Corpo de Bombeiros 193. Beleza. Então tá certo a primeira. Então se você partir do princípio em que a 2 está correta, onde é que tem a 2? Tem aqui, aqui não tem, já tá fora, aqui não tem, já tá fora. Ou pode ser a letra A, ou pode ser a letra C, tudo bem? Então olho na tela, tá? E aí vai. Depois tem a 3, a aplicação das compressões torácicas adequadas exige ênfase na frequência e em minimizar, né, o número e a duração de interrupções das compressões. Tá? Então, ó, certo ou errado? O que acontece, meu compadre? Tá? Essa 3 aí, ó, olho na tela. Então, o que você acha dessa 3 aí? Lógico, né? 3 tá certo ou tá errada? Corretíssima. Lembrando que, qual seria, em média, o número de compressões? De acordo com o protocolo de 2015, em média de 100 a 120, o que mesmo? Compressões torácicas por minuto. Então, lógico, ó, a Regina já matou, o Luan já matou, então, claro, né? É muito fácil. Então, Daniela é interior do Rio de Janeiro, ó, tem a galera do Rio, né? Tem prova por aí, tá? Então, claro. Daí, lógico que essa daqui também está correta, a 3. A 4. Um único socorrista deve aplicar duas, tá? Vamos identificar um único socorrista. 2 ventilações de resgate antes de iniciar as compressões torácicas. Certo ou errado? Olha só, olho na tela, né? Claro. Qual que é a sequência? Se eu estiver sozinho, independente da idade, a sequência seria o que mesmo? De acordo com o protocolo do suporte base de vida, 30 para 2, tá? Estou sozinho, criança, 30 para 2. Estou sozinho no adulto, 30 para 2, tá? Estou acompanhado no adulto, 30 para 2. Então, adulto, independente do número de socorristas, qual que seria a ordem? 30 compressões para 2 ventilações, tudo bem? Em média de 5 ciclos ou 2 minutos. Muito bem. Professor, o desfibrilador chegou. Dê preferência para o DEA, desfibrilador externo automático, tá? Claro, até ele começar a falar. E ele fala, né? Ou então até você monitorar, desde que não atrapalhe toda a sua sequência. Beleza. Já se eu estiver acompanhado em bebezinhos, aí qual seria a sequência? Com o socorrista continua 30 para 2 em aproximadamente 5 ciclos ou 2 minutos, claro, né? E se eu estiver acompanhado, 15 para 2 em aproximadamente quantos ciclos? Em aproximadamente 10 ciclos ou também os 2 minutos. Tudo bem? Tá, então, eu acho que a resposta correta seria aí, ó, letra C, né? 2 e 3, tá? Então, a galera aí comentou, então muita gente, né, conferiu aí, então tá fácil essa daí, beleza? Mais uma só pra gente poder brincar, tá? 2, olha só, ó, de 2018, Fundação Carlos Chagas. Como é que seria essa aí, ó? Só pra gente poder memorizar. Perdão. Um profissional de saúde encontra um bebê. O que eu disse? Já destaquem a idade de 9 meses em parada cardiorrespiratória. Asterisco. Bebezinho tem maior chance de ter o quê? Apresentar distúrbios respiratórios. Anotem isso. Adulto, né? Lógico, já tem maior chance de apresentar distúrbios o que mesmo? Cardíacos. Ó, chega babando. O que acontece quando eu babo? Cai na prova. Vou repetir isso daí. Bebezinhos, né, crianças têm maior risco de apresentar distúrbios respiratórios. E adultos, maior risco de apresentar distúrbios o que mesmo? Cardiovasculares. Beleza? Daí ele fala, é um ambiente extra-hospitalar e realiza o suporte básico de vida. Sobre esse assunto, considere. Perdão. A relação compressão e ventilação sem via aérea avançada na presença de um socorrista, tá? Grande abraço, obrigado, Roberta, né? Show vocês também, tá? Apresenta, claro, né, a via aérea avançada na presença de um socorrista, prestem atenção na questão, tá? É de 15 para 2. Então, o que ele diz? Relação compressão e ventilação sem via aérea avançada na presença de um socorrista é de 15 para 2. Acabei de falar, não é 15 para 2, seria em média de quantas? Se eu estiver sozinho, 30, logicamente o quê? Para 2. Prestem atenção, são tópicos fáceis, assuntos fáceis, só que às vezes você erra pela interpretação ou você peca em subestimar um assunto.
tá? Já comentei isso aí em outras aulas, já errei questão de urgência e emergência por subestimar a questão, beleza? Tá? E aí vai, então a galera já está respondendo aí. Então, claro que a 1 já está errada. Então, onde é que tem a 1? Na A já está fora, a D já está fora, tá? E a B já está fora. Desculpa, então, ó, ou pode ser a C, ou pode ser a E. Então, olho na tela. Beleza, rapidão. A frequência de compressão é de 80 a 100 por minuto, tá? De 80 a 100, meu compadre, acabei de comentar no slide anterior, em média de 100 a 120 compressões torácicas por minuto. Então, já viajou, tá? Beleza, então, claro, errada também, Dani, muito bem, a Daniela. Daí ele fala, né, A3, a profundidade de compressão é cerca de 4 centímetros. Então, olho na tela, hein? Tá? Em cerca de 4 centímetros. Então, o item 3. Então, 3, tá certo ou tá errado? Primeiro que ele falou bebê. Então, certo ou tá errado? Certíssimo. Então, onde é que tem a 3? Aqui tem e aqui tem. Então, não fez diferença ainda, né? Só que, vamos com calma. O que vira e mexe eu falo até nos cursos que eu ministro aí no suporte base de vida? Tá? Eu gosto de dividir assim, ó. Tá? Bebê, tá? Que seria legal da gente gravar. Que mais? Criança, tá? E também o que mesmo aqui, ó? Adulto. Quem já foi aluno meu vai lembrar disso daí, tá? Bebê, criança e adulto. Esquece a letra, né? Vamos memorizar só a questão do conteúdo. Então, aqui você fala, ó, tá? Pode dividir, né? Claro, né? Em duas escalinhas e tal. Então, na maioria das vezes eu faço assim, ó. Dependendo da situação. Lógico, vamos utilizar o espaço todo, tá? Então, o que ele fala? Dependendo da situação. Aqui você pode dividir em centímetros, tá? E aqui também em polegadas. Então, o que você pode falar assim, ó. Normalmente eu gosto de assinar de baixo para cima. Então, bebê seria quantos centímetros? 4 centímetros. Criança, logicamente, de quanto? 5 centímetros, vai aumentando. E adulto, 5 centímetros. A quanto? Logicamente, olho na tela, de 5 a 6 centímetros. Já em polegadas, tá? Seria em média de 1,5 polegadas. Tá? Na criança, 2 polegadas e no adulto de 2 a 2,4 polegadas. Então, repete aí comigo. Vou perguntar, tu vai responder. Bebê, 4 centímetros. Criança, 5 centímetros. Adulto, 5 a 6 centímetros. Ó, babê, o que acontece quando eu babo? Cai na prova. Então, preste atenção. Beleza, depois vem, ó, em polegadas, em média de bebê, 1,5 polegadas, né? Criança, 2 polegadas e adulto, em média de 2 a 2,4 polegadas. 4. O posicionamento da mão na presença de 2 ou mais socorristas é a técnica dos 2 polegares no centro do tórax, logo abaixo da linha intermamilar. Então, o que acontece? Certo ou errado, meu compadre? Claro, certíssimo. Tá? Então, claro, esse aí foi de boa também, né? Então, qual que seria a resposta correta? Vamos lá, tá? Letra o que mesmo? C de casa. Apenas quem estão corretas? 3 e 4. Fácil essa também, viu? Fácil hoje. Só que no dia você tá fazendo, você tá utilizando as questões e tal. Parece que tudo é fácil, meu compadre, mas isso dá uma dor de cabeça, porque você faz matemática, português, interpretação, não sei mais o que, tá? E lógico, eu te falo e eu sempre comento. Tá? Alguns assuntos aí, principalmente essas provas aí que estão se aproximando, né? É batata. Sempre cai questão de parada cardiorrespiratória. Tá joia? Então, ó, mais uma aí rapidão, vou dar um gás aqui. Um adulto de porte médio, destaque a idade, adulto, tá? Olho na questão, o que ele fala, dependendo da situação. Perdão. Apresenta uma parada cardiorrespiratória durante o período de trabalho em um tribunal, onde recebe o suporte base de vida, conforme as recomendações da American Heart 2015. Nessa situação, ao proceder a SCP, né, manual, recomenda-se aplicar compressões torácicas. Acabei de falar, ó. Até uma profundidade de... Existe 4,5? Não, meu compadre, aqui jaz, tá? Então, 4,5 já tá fora. Existe 6,5? Não. Existe 4? Até que existe. Existe 5? Até que existe. Só que o que é legal de gravar, tá? Aí ele fala, por exemplo, olha a letra B, né? Adulto, né? 5 centímetros, no mínimo, chamou atenção, atentando para evitar apoiar-se sobre o tórax da vítima entre as compressões, a fim de permitir o retorno total do aparelho do tórax a cada compressão. Bom, sugestivo, né? Tá? E aí, o que vocês acham? Luan já respondeu aí também. Aparentemente parece que é essa. Vamos deixar ela de stand-by. Letra C, 6,5 já está fora. 4 centímetros. 4 centímetros é para quem? Para quem? Para quem? Bebê. Então também já está fora, meu compadre. Aqui ele falou de quê mesmo? Adulto. Tá? Aqui ele comentou de adulto. Perdão.
Letra E, 5 centímetros. Bom, poderia ser. Só que ele fala ou menos, olha o poder da interpretação. Prestem bem atenção, hein? Porque uma profundidade maior lesa a estrutura torácica cardíaca. Tava até bonitinho, né? Mas quando ele falou menos, não, já estava errado. Então a mais correta seria realmente letra, o que mesmo? B de bola. Lembrando que a profundidade ideal seria em média de 5 a 6 centímetros. Tranquilo, né? Até agora? Perdão. Mais uma, vamos lá. Titi tá um pouquinho rouco. Desculpa. O que é legal de gravar? Dependendo da situação, quando se fala em trauma, vamos dar uma mudadinha no assunto, tá? Comenta-se a questão de escala de Coma de Glasgow, tá? Daí o que é legal de comentar aí, dependendo da situação, né? Claro, né? Tenta ler aí pro Titi rapidão. Tá, responda aí. Em 2018, a questão diz o seguinte: a escala de Coma de Glasgow é reconhecida como um instrumento valioso na avaliação do estado neurológico. Beleza, certo ou errado? Certo também. Tá, depois ele fala, assinale a alternativa, destaquem isso, viu? Correta, porque às vezes vem escrito alternativa incorreta e nem sempre a banca traz em negrito para você, tá? Perdão. E lógico, dependendo da situação, pode vir escrito, né? Exceto, item correto e tudo mais. Letra A, a escala de Coma de Glasgow avalia os seguintes itens, tá? Lembra que eu falei? Melhor resposta ocular, melhor resposta verbal, melhor resposta motora, tá? Claro. Ocular, verbal, motora. Repete comigo, é idiota, mas grave. Ocular, verbal, motora. 4-1, 5-1, 6-1. Lembrando que hoje em dia você subtrai a questão da avaliação pupilar. Tudo bem? Perdão. Daí ele diz o seguinte, dependendo da situação, ó, Roberta comentou de Glasgow. O que é legal de gravar? Melhor resposta ocular, 7. Resposta verbal, até que sim. Agora marcha não, meu compadre. Talvez em marcha a gente poderia pensar alguma coisa relacionada a, sei lá, escala de Cincinnati. Na verdade, Cincinnati nem tanto, né? Mas relacionado mais à marcha, quanto a questão de quem? Talvez de acidente vascular encefálico, tá? Então, se você falar de trauma, Glasgow. Trauma, Glasgow. AVC ou AVE, Cincinnati. AVC, Cincinnati. Trauma, Glasgow. Trauma, Glasgow. Trauma, Glasgow. Ah, professor, o senhor fala demais, repete mais. É isso, que isso entra na sua cabeça. No dia da sua provinha, você vai lembrar. Fala, não, aquele neguinho bochechudinho falou isso. Isso cai na sua provinha. Vamos lá, tenha fé. Tá errada a letra A. Letra B, escala de Glasgow deve ser utilizada para pacientes sedados. Não, meu compadre, aí já tem outras escalas, né? A galera já está respondendo aí. Relacionada à questão de escala perdão, para pacientes sedados, existem outras, né? Aí é mais para aula de centro cirúrgico, não vou nem comentar tanto, ou clínica cirúrgica, então já está fora, tá? A escala de Glasgow tem por finalidade dimensionar a lesão cerebral, tá? Aí não, né, meu compadre? Tá longe disso. Abertura auricular, tudo bem. Reflexo fotomotor, acho que não. Resposta verbal, sim. Sem olhar, né, por eliminação, logicamente seria o quê? Letra D de dado. Galera, acertou aí, lógico, né? Letra D de dado. Porém, perdão, o que é legal de comentar aí, né? A letra D. A escala de Glasgow deve ser utilizada em pacientes críticos, né, com disfunção do sistema nervoso central, choque, muito bem, traumatismo crânio encefálico, letra D, muito fácil, né, e tranquila, água pro titi. Porém, volto a dizer, trauma, Glasgow, paciente sedado, outras escalas. Acidente vascular encefálico, como é que eu vou avaliar a melhor resposta motora de um paciente que tem, né, paralisia ou paresia, melhor dizendo? Então já viajou. Então realmente letra D de dado, muito fácil. Tá? Porém, o que é legal de gravar? Uma questãozinha interessante aí seria essa questãozinha 5. Presta bem atenção nisso aí. Quando há uma situação, lê com carinho, né, que não pode ser adiada, que deve ser resolvida rapidamente. Que deve ser resolvida rapidamente. Aí alguém comentou aí, ó, a Dani até comentou, escala de sedação, RAS e tal. Então tem outros por aí, tá? Então quando há uma situação em que não pode ser adiada, que deve ser resolvida rapidamente, pois se houver demora, corre-se risco de até mesmo de morte. Risco, tá? Na enfermagem, esse conceito é de trauma, certo ou errado, meu compadre? Então tenta já responder aí pro titio, dou um segundo para você poder responder. O que ele diz aí? Lógico, dependendo da situação, né? Uma coisa interessante de gravar. O que vem primeiro, urgência ou emergência? Emergência.
tá? E o que vem depois? Urgência, lógico. Uma emergência, né? Claro, né? É interessante gravar que ela oferece o quê, ó? Tem que ser uma conduta imediata. Alguns livros trazem isso daí, tá? Que seria uma conduta, logicamente, que mesmo? Imediata. Então, Luan, né? Naruto, tal, então já comentaram isso daí, né? A respostinha, tá? E o que vem depois seria uma conduta que mesmo? Imediata. Mesmo que talvez você já tenha feito essas questões por aí, tá? Isso é bom. Então, sinal que você está estudando, quando as questões começam a vir na sua cabeça, é sinal que você já viu alguma coisinha e às vezes ficou uma duvidazinha e tal, a gente comenta, pronto, resolve. Então, trauma já está fora, né? Claro, né? Já não entra tanto essa questão, síncope, né? Também não, parada não, então tá entre emergência e urgência. Porém, o que é legal de gravar aí, ó? Tá? Ele falou aí quanto a questão de olho na tela, ó. Uma conduta, o que mesmo? Imediata, que deve ser resolvida, ele fala, deve ser resolvida imediatamente e tal. Então, ó, uma coisa que deve ser resolvida imediatamente, né? Rapidamente, pode até, às vezes, tem até uma certa demora e tal. Tem livros que comentam que a urgência pode se esperar em média de até 24 horas, tá? Pode se esperar em média de até 24 horas. Então, por incrível que pareça, a resposta correta seria o que mesmo? Letra C de casa. E não emergência, porque se ele parar para pensar assim, uma conduta imediata. Então, ele fala assim, ó, quando há situação em que não pode ser adiada, que deve ser resolvida rapidamente, tá? Talvez poderia substituir aqui, ó, se fosse emergência, deve ser resolvida imediatamente. Tá? Pois se houver demora, né, corre o risco, né, de morte e tal. Então é bom de gravar isso daí. Então realmente a resposta correta, por incrível que pareça, se você ler rápido, você já vai marcar na questão de emergência. Mas não, a resposta correta seria o que mesmo? Urgência. Tá? Então olho na tela. O que é legal de gravar? O que seria uma emergência? Parada cardiorrespiratória. Tá? Ela tem que ser resolvida rapidamente. Então, melhor a interpretação, tem que ser resolvida imediatamente. Talvez substituir essa palavrinha aqui, tá? Então, questão de interpretação. Beleza? Tá? Então, mais uma, essa foi mais de boa, tal. A 6, né? O que diz aí, né? Dependendo da situação, né? É claro, ó, Dani, considera-se realmente letra C, viu? Tá? Então, pode até só voltar um pouquinho, a gente pode até substituir essa resolvida imediatamente. Tipo, não botou exemplo, mas uma parada cardiorrespiratória, urgência ou emergência? Emergência. Tá? Trauma de grandes vasos, emergência. Diarreia, lembrando que diarreia pode evoluir para um choque hipovolêmico, tá? Porém, se ele especificar diarreia acompanhada de choque hipovolêmico, com hemorragia de grandes vasos, lógico que é emergência. Agora, se citar só diarreia para crianças, pode ser considerado uma emergência, tá? Um trauma onde o cara tem uma fratura aberta, mas houve uma hemorragia venosa, mas não tem tanto extravasamento sanguíneo, pode ser considerado uma urgência. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Questão 6, tá? O que é legal de gravar aí? Olho na tela, né? A galera já está respondendo aí, ó. Particularmente, sou suspeito, adoro questões CESP. Então, se sua banca é CESP, porque ela é mais objetiva. Quando você tem questões que, não vou citar nome de bancas, tal, mas tem lá ABCDE, ABCD, né, gera muita ambiguidade, então gera muito recurso, tal, então CESP, né, sem puxar a sardinha e tal, né, daqui de Brasília, tal, mas o que acontece? Então, ou é ou não é. Então, ele fala acerca da assistência de enfermagem em emergência e urgência e no trauma, julgue o item que segue. Aí ele fala, a conduta mais adequada em caso de paciente de trauma de extremidade com exposição óssea, né, consiste na limpeza dos ferimentos, né, lógico, com solução salina e oclusão com curativo estéreo, certo ou errado? Lógico, meu compadre, essa aí eu vou até antecipar, lógico, não é muito fácil, certinha, né, a galera respondeu aí, né, todo mundo tá matando, isso é bom, Porém, lembrando que hoje em dia a questão de trauma, não se esqueçam, entre a questão do X, o A, o B, o C, o D e o E, que entra aqui o X, hemorragia exsanguinante. Então, se houver uma hemorragia grave, logicamente interessante seria conter e executar toda a sequência. Tudo bem? Lembrando que, dependendo da situação, é sempre interessante falar o seguinte, tem gente que fala assim, professor, como é que eu faria tal, essa questão de comprimir, onde é que eu comprimo tal, tá? Por exemplo, se aqui tem um sangramento, tá tendo um sangramentozinho aqui, né? O que acontece? Muita gente tem mania de ir lá e comprimir em cima do local,
né? Vai lá e comprime em cima do local. O ideal seria comprimir o que mesmo? Acima do local, tá? Que aí você impede o sangramento lá no orifício, né? E se for possível, conter os dois tipos de sangramento. Então a galera já matou aí, então essa daí tá certa mesmo. Tudo bem? Caraca, desculpa, viu, Henrique?